Ok. Bom dia a todos. Um prazer que, no início, a defesa de mestrado... tem um dos microfones está aberto. Ok, acho que eu resolvi. Defesa de mestrado do aluno Leandro Augusto Lacerda Campos, que é orientado por mim e orientado pelo professor Cristiano Arbex. Nós fazemos também parte da banca, junto com o professor Roberto Hirata Júnior e o professor Bruno Ribeiro. E o trabalho de mestrado é intitulado Uma abordagem generativa profunda para a previsão de densidade de múltiplos passos. E, Leandro, você tem mais ou menos 45 minutos, e aí depois da sua apresentação, a gente vai abrir para a arguição da banca, diferente dos Estados Unidos. Primeiro a banca faz a arguição, e depois a gente abre para perguntas da plateia. Depois disso, a gente vai para um breakout room, nós da banca vamos para o breakout room, onde é feita a deliberação, e depois, enquanto isso, você aguarda aqui, e depois a gente volta com o resultado, para anunciar o resultado. Ok. Tudo bem? Tudo jóia. Quando você quiser, pode começar, fica à vontade. Vamos começar, então. Bom dia a todos, meu nome é Leandro, é um prazer apresentar para vocês e uma honra apresentar a minha dissertação titulada Uma abordagem generativa profunda para a previsão de densidade de múltiplos passos. Essa apresentação ela foi dividida em 5 partes, e começando pela introdução, eu vou apresentar para vocês os problemas nos quais eu trabalhei durante a dissertação e as principais contribuições dela. A principal pergunta que me motivou a desenvolver esse trabalho foi a seguinte: modelos de aprendizado profundo podem alcançar em finanças o mesmo sucesso que tem sido obtido em outros domínios? Essa pergunta não só me desafiou, como também despertou a minha curiosidade para saber o porquê de finanças não ser considerado um terreno muito fértil para aprendizado profundo. E pesquisando, eu descobri quais são as 2 principais diferenças de finanças e dos outros domínios. A primeira é a baixa razão sinal-ruído. A razão sinal-ruído, ela indica a previsibilidade de um sistema, e em finanças, em especial para previsão de sequências de retorno, essa previsibilidade é baixa. Existem 2 explicações na teoria econômica para essa baixa previsibilidade. A primeira é a hipótese do mercado eficiente, na sua forma fraca, que diz que toda a informação disponível sobre uma ação ela já está refletida no preço dela. Então, eventuais flutuações futuras dessa ação decorrem de novas informações que vão chegar, que geralmente são imprevisíveis. A segunda teoria econômica é a conjectura de Martingale, que diz que a melhor previsão que alguém pode fazer, a melhor previsão pontual que alguém pode fazer com relação ao retorno de amanhã, dado tudo que se sabe da ação até hoje, é que esse retorno vai ser igual a 0. Parece que essas 2 teorias tiram toda a esperança de ter uma aplicação útil de finanças para a previsão de séries temporais, mas não é bem assim. A gente vai ver adiante que existem propriedades não triviais da sequência de retorno que um modelo de aprendizado profundo poderia aprender e ser útil para alguma tarefa na área de finanças. A segunda diferença é o tamanho relativamente pequeno das bases de dados, sendo que quantidade e disponibilidade de dados é considerado um dos fatores de sucesso de aprendizado profundo dentro de um domínio. Agora, por que em finanças, na previsão de sequências de séries temporais de retorno, a gente considera que essas bases são pequenas? Primeiro, porque eu não consigo fazer um esforço para aumentar o tamanho dessas sequências de retorno, já que elas só crescem com o passar do tempo. Uma sequência de retorno diário de uma ação, ela só cresce com o passar dos dias. E uma nova sequência, uma sequência de uma nova ação, ela só se torna disponível quando uma empresa abre seu capital e passa a ser negociada em bolsa. E se a gente olhar muito para o passado de uma ação, corre o risco ainda da gente aprender características dessa sequência que já não valem mais para os dias atuais. Para fazer frente a essas diferenças de finanças para a aplicação de aprendizado profundo, a gente propôs um modelo generativo profundo chamado Deep Risk. Quais são as características desse modelo? Primeiro é um modelo probabilístico.
Ao invés de tentar prever a esperança condicional do retorno, dado tudo que se sabe sobre uma ação até hoje, a gente vai tentar prever a distribuição de probabilidade dela. Além disso, é um modelo global, que ele aprende a partir de múltiplas sequências de retorno, e não apenas de uma sequência só. Assim, a gente consegue desenvolver modelos que são mais complexos, afastando um pouco o risco de sobreajuste. E, por fim, também é um modelo Bayesiano. É um modelo que sabe expressar incerteza quanto a situações de mercado consideradas inéditas ou raras com respeito ao conjunto de dados de treinamento. Mas uma segunda pergunta que também orientou meu trabalho é a seguinte: ok, um modelo complexo de aprendizado profundo, ele paga a conta em termos de acurácia preditiva? Para medir a acurácia preditiva de um modelo mais complexo, existem vários procedimentos de avaliação e de comparação de modelos na literatura econômica e financeira. Porém, esses procedimentos existentes, eles são focados principalmente em modelos de previsão de esperança condicional e não em modelos que prevêem distribuições ou densidades condicionais. São procedimentos que mensuram o desempenho sobre uma única sequência, e a gente está trabalhando com um modelo global, a gente gostaria de ver o desempenho de modelos com base em múltiplas sequências conjuntamente, e também eles testam a habilidade preditiva superior de um modelo referência contra um outro conjunto de modelos rivais. Então, para evitar um problema em estatística conhecido como problema de múltiplas comparações, esses procedimentos levam o praticante ou o pesquisador a eleger um modelo como benchmark e a testar a hipótese nula de que aquele modelo benchmark é superior aos demais ou que existe um procedimento, um modelo concorrente que consegue bater esse benchmark. Mas não entra nas comparações para a par de modelo. Além disso, esses procedimentos existentes, eles são pouco construtivos, eles não fornecem direções para a construção de modelos melhores, o que explica o motivo de um modelo ser considerado superior a outro. Por conta disso, a gente também propôs, além do Deep Risk, propôs um procedimento para comparar modelos, né? E esse procedimento nosso, ele mede a acurácia preditiva agora de densidades condicionais. Então, ao invés de comparar só a esperança condicional, a gente vai comparar infinitos momentos condicionais. Ele compara modelos rivais par a par, controlando automaticamente o risco de falsas descobertas, a ocorrência de falsas descobertas. Ele avalia modelos em múltiplas sequências de retorno e, além disso, ele fornece indícios que explicam a superioridade de um modelo em relação a outro, o que pode ajudar na construção de melhores modelos. As principais contribuições do nosso trabalho são, então, mostramos a importância de utilizar distribuições assimétricas e de caudas pesadas para modelar a densidade condicional dos retornos. Propomos medidas de acurácia e um procedimento Bayesiano para comparar modelos de previsão de densidade em múltiplas sequências de retorno. Mostramos que o Deep Risk é melhor que as alternativas convencionais em capturar as principais propriedades estatísticas das sequências de retorno. E analisamos as previsões do Deep Risk para uma dada ação e mostramos como ele responde adequadamente a diferentes situações de mercado, o que é uma característica importante quando alguém vai avaliar a aplicação de um modelo no dia a dia. Ele quer saber por que o modelo gera as previsões. E eu acho que essa análise contribui e dá segurança para um praticante na hora de escolher o Deep Risk. Agora, eu vou entrar para a segunda parte da apresentação, que é a apresentação do Deep Risk, que é o modelo que a gente propôs para modelar sequências de retorno. Primeiro, vamos definir qual que é o problema que o Deep Risk aborda, né? Fixe uma ação de empresa. Seja ST o preço dessa ação no dia T. O retorno que a gente trabalha nesse trabalho é o retorno logarítmico, que é calculado como a diferença no espaço logarítmico entre o preço da ação hoje e o preço da ação ontem, no dia anterior. E a gente escolheu trabalhar com sequências de retorno ao invés de sequências de preço, porque as sequências de retorno são aproximadamente estacionárias. Então, as características estatísticas dela mudam pouco ou quase nada ao longo do tempo. Além disso, a gente modela tanto o preço quanto o retorno como variáveis aleatórias definidas nesse espaço de probabilidade aqui. Desse espaço, talvez o principal componente a ser apresentado aqui é essa filtragem, que é essa sequência de sigma-álgebras FT caligráfico, sendo que a gente pode considerar cada termo dessa sequência como um conjunto das informações que estão disponíveis ao investidor até o dia T.
E no que consiste o problema que a gente vai trabalhar? Ele consiste em aprender o modelo verdadeiro dos retornos diários, que pode ser expresso por essa outra sequência aqui, agora no lado direito da tela, sendo que cada termo dessa sequência é uma distribuição de probabilidade sobre o retorno em T mais 1. E um retorno condicionado àquela sigma-álgebra que a gente interpreta como um conjunto de informações disponíveis para o investidor até o dia T. A gente quer que o Deep Risk aprenda esse modelo verdadeiro, esse processo gerador de dados, em especial que ele aprenda propriedades não triviais das sequências de retorno, que são muito estudadas e que são chamadas de fato estilizados. Quais são essas características? Caudas pesadas dos retornos, assimetria entre perdas e ganhos, agrupamento de volatilidade, dependência de longo prazo e efeito de alavancagem. Eu vou agora, nos próximos slides, apresentar um pouco sobre cada uma dessas propriedades. Para apresentar essas propriedades, eu selecionei duas das diversas ações que eu utilizo nos experimentos desse trabalho, que são as ações da Microsoft e da Apple. E aqui, nesses dois gráficos, eu apresento o retorno diário dessas duas ações desde o ano 2000 até o ano de 2016, até o final de 2016. Esse primeiro slide, ele mostra a distribuição incondicional dos retornos dessas duas ações. À esquerda, a ação da Microsoft, na direita, a ação da Apple. Nesses dois gráficos, a gente compara a distribuição incondicional empírica delas contra a distribuição gaussiana que foi ajustada com as mesmas médias e desvios padrões dos retornos das duas ações. O que a gente pode ver nesses gráficos? Que a distribuição empírica ela tem um formato leptocúrtico. É que a gente pode ver aqui, um pico acentuado em torno de zero, e como a característica de uma distribuição leptocúrtica, um peso maior nas caudas, o que explica a possibilidade da gente observar tantos retornos extremos que seriam raros ou praticamente impossíveis na condição de normalidade. E a característica de assimetria de perdas e ganhos é o fato da gente observar mais retornos negativos de grande magnitude do que retornos positivos de grande magnitude. Esse segundo slide sobre as propriedades não triviais, eles mostram outras duas características. Dessa vez, no slide passado, eu mostrei características relacionadas à distribuição dos retornos das ações. Agora são duas características relacionadas à estrutura de dependência dessas ações. Esses dois gráficos, eles mostram funções de autocorrelação empírica dos retornos absolutos. O que esses gráficos aqui trazem de informação para a gente? Que existe uma correlação entre a magnitude de um retorno hoje e a magnitude dos retornos nos próximos dias. Esse fato, que é conhecido aqui agora como agrupamento de volatilidade, ele explica um fenômeno que a gente observa nas ações, que é de dias agrupados de alta volatilidade, onde a gente vê muitos retornos de grande magnitude, sejam positivos ou negativos, e dias de baixa magnitude de retorno. São retornos que variam muito pouco, ficam concentrados entre zero. Essa característica ela não explica o sinal dos retornos, mas sim a correlação de magnitude. Se hoje teve um retorno forte, seja positivo ou negativo, a tendência é que amanhã também tenha um retorno forte, seja ele positivo ou negativo. E a característica de dependência de longo prazo significa que a gente vê essa correlação por cerca de 80, 75 dias. Daí essa característica de dependência de longo prazo, que dá cerca de 4 meses de negociação, de dias de transação. A última propriedade não trivial das ações que a gente apresenta aqui no trabalho é o efeito de alavancagem. O efeito de alavancagem, conforme a gente pode ver aqui nesses dois gráficos, tem a ver com a correlação que existe, que pode ser observada entre o retorno de um dia e a volatilidade da ação nos dias seguintes. Qual que é a ideia intuitiva por trás dessa propriedade não trivial? Se hoje a gente observa um forte retorno negativo de uma ação, ou seja, houve uma forte queda de uma ação hoje, é provável que os próximos dias dessa ação sejam turbulentos. Uma queda, ela favorece um aumento da volatilidade nos próximos dias. E esses próximos dias pode chegar até 50 dias. Se hoje houve uma alta de uma ação, isso reduz o risco da ação. Então, a gente vai ver o quê? Uma queda da volatilidade dessa ação
nos próximos dias. Dado, então, o problema e as propriedades não triviais da sequência de retorno que a gente quer aprender, a gente, então, propõe o Deep Risk, que é um modelo generativo profundo que tem como objetivo prever todo dia T qual que vai ser a densidade condicional do retorno no dia T mais 1. E a gente quer, a partir dessa densidade condicional prevista, induzir uma função de distribuição, que é esse ft mais 1 chapéu, que aproxime o modelo verdadeiro, que é o ft mais 1 sem um chapéu que eu apresentei em alguns slides passados. Só que dessa vez, ao invés de a gente utilizar um conjunto de todas as informações disponíveis para o investidor no dia T, que a gente assume não ter acesso a todas essas informações, a gente condiciona o Deep Risk apenas aos retornos passados daquela ação. Então, a gente vai prever o futuro de uma ação utilizando os retornos observados dessa ação no passado até o dia presente. O Deep Risk ele pode ser apresentado genericamente por essa seguinte densidade paramétrica, onde P é uma função que a gente vai escolher, que vai definir a forma funcional da densidade condicional dos retornos. O θ é um vetor dos parâmetros distribucionais, que é dinâmico no tempo, ele evolui no tempo, e W é uma coleção infinita de pesos. E agora, nos próximos slides, eu vou mostrar como a gente especificou cada um desses três componentes principais do Deep Risk. Para a densidade condicional dos retornos, que é aquela função P, a gente escolheu a família das distribuições T de Student assimétricas de Fernandes e Steele. Por que a T de Student assimétrica? Porque a distribuição T ela é conhecida pelas caudas pesadas e a simetria é para a gente conseguir representar no nosso modelo aquela propriedade não trivial conhecida como a simetria entre perdas e ganhos. Para a gente parametrizar essa distribuição T assimétrica, a gente vai usar o vetor de parâmetros do modelo, aquele vetor dinâmico θ T mais 1, e vai transformar esse vetor nos parâmetros da densidade. Quais são os parâmetros dessa densidade? Mu de T mais 1, que é a esperança condicional do retorno dados os retornos passados. Sigma ao quadrado de T mais 1, que é a variância condicionada aos retornos passados. E esses outros dois parâmetros, o nu de T mais 1 e gama de T mais 1, que vão controlar, no caso de nu, o peso das caudas. E quanto menor for esse nu, mais pesadas são as caudas e mais ela tem esse formato leptocúrtico. Quanto maior, mais ela se torna próxima a uma normal. E o parâmetro gama, ele controla a simetria da distribuição. Se ele é menor do que 1, a distribuição se torna assimétrica à esquerda, que é essa linha aqui em azul. Se ela é igual a 1, ela fica simétrica. Se ela é maior do que 1, ela fica simétrica à direita. E como a gente calculou nu, de certa forma que o valor que ela assume é sempre maior do que 2, a gente garante a existência tanto da esperança condicional como também do desvio padrão condicional. Para modelar a dinâmica do vetor de parâmetros distribucionais, o que a gente usou? A gente usou uma rede neural recorrente, uma RNN, com L camadas ocultas, seguida de uma camada densa sem ativação. As redes RNN, elas são conhecidas por um problema chamado de explosão e extinção de gradiente, que é um problema que atrapalha a rede neural recorrente a aprender relações ou dependências de longo prazo. Quais são as causas desse problema? A profundidade do gráfico computacional, quando desdobrado no tempo, e o fato dela compartilhar pesos entre passos de tempo. Para fazer frente a essas causas do problema de explosão e extinção de gradiente e facilitar o aprendizado de dependência de longo prazo, a gente dotou o Deep Risk de 3 recursos: arquitetura LSTM, conexões de salto exponencialmente dilatadas e conexões residuais. A arquitetura LSTM ela atua na causa do problema de explosão e extinção de gradiente, que é o de compartilhamento de peso entre passos de tempo. E como é que ela resolve isso? Focando aqui na definição do estado latente interno da LSTM, a gente pode ver que os mecanismos dessa rede que controla o que ela esquece entre passos de tempo e o que ela aprende
são mecanismos chamados de portas, porta de entrada e porta de esquecimento, que são dependentes de contexto, ou seja, eles são calculados com base na informação que a rede tinha no passo anterior e na informação que a rede está recebendo naquele passo de tempo. Isso faz com que os mecanismos de controle de atualização desse estado latente já não sejam mais fixos no tempo, ou constantes no tempo, mas sim dependentes de contexto. E isso atua naquela causa de compartilhamento de pesos entre passos de tempo. Para atuar na causa que tem a ver com o tamanho, com a profundidade do gráfico computacional, a gente adotou o Deep Risk de conexões de salto exponencialmente dilatadas entre passos de tempo, cujo objetivo é reduzir a distância média entre espaços latentes de diferentes passos de tempo. Numa RNN normal, todas as conexões entre passos são conexões entre passos adjacentes. No caso de uma rede dotada de conexão de salto, conforme a gente vai se aproximando da saída da RNN, as conexões vão tendo saltos e esses saltos são de tamanhos, vão crescendo exponencialmente. Isso faz com que a RNN consiga enxergar a sequência de retorno com resoluções diferentes, não é? Quanto mais próximo da entrada, maior resolução, maior detalhe que ela enxerga de uma sequência de retorno, porém menor o alcance. Agora, quanto mais próxima a camada oculta está da saída, mais ela consegue enxergar em termos de alcance, porém a menor resolução. Isso faz com que a gente tenha uma tendência de aumentar a quantidade de camadas ocultas da RNN para melhorar o aprendizado de dependência de longo prazo. Porém, quanto mais camadas ocultas, maior a complexidade da RNN e mais difícil fica treiná-la. Para controlar esse efeito colateral, a gente adotou também o Deep Risk de conexões residuais. Aqui eu comparo, nessas duas figuras, uma camada oculta sem conexão residual à esquerda e uma camada oculta com conexão residual à direita. A principal diferença entre elas é a seguinte: sem conexão residual, a camada oculta ela precisa focar em duas tarefas. Uma, reconstruir todos os sinais preditivos que foram identificados até a camada anterior, identificar novos sinais preditivos que podem ser enxergados naquela altura ou naquela resolução que é característica daquela camada oculta e passar essas duas informações adiante para a saída da rede. No caso de uma camada oculta dotada dessa conexão residual, todos os sinais preditivos que foram aprendidos naquele passo de tempo, mas até a camada oculta anterior, são passados automaticamente. E a camada oculta ela precisa focar só numa única tarefa, que é identificar novos sinais preditivos. Se ela não identifica novos sinais preditivos, ou não tem nada de interessante para enxergar com aquele tipo de salto que ela dá, ela simplesmente aprende a retornar a zero e a camada oculta, na prática, ela representa uma função identidade. Por fim, agora entrando no terceiro componente do Deep Risk, a gente tem os pesos do nosso modelo. E aqui no Deep Risk, diferentemente do que a gente vê em outros modelos de aprendizado profundo, de redes neurais, os pesos agora são variáveis aleatórias. E para caracterizar essas variáveis aleatórias, a gente trabalha com duas distribuições. A distribuição a priori, que é uma distribuição antes de conhecer os dados de treinamento, que a gente especificou aqui como uma mistura de normais, e a distribuição a posteriori, que é a distribuição dados os dados de treinamento, que a gente, ao invés de inferir diretamente, por causa da complexidade dessa distribuição, a gente aproxima por uma outra distribuição, chamada distribuição variacional, que a gente especificou aqui no Deep Risk como uma normal multivariada diagonal, parametrizada por esse vetor nu, que tem os parâmetros mu e ρ. E como no caso do Deep Risk os pesos são variáveis aleatórias, a distribuição ou a densidade do retorno dia t+1, dados os retornos passados, agora pode ser considerado como uma média ponderada de infinitas redes neurais, né? A previsão agora da densidade condicional do retorno, ela pode ser interpretada como uma média ponderada de infinitas redes neurais. Cada uma dessas redes neurais ponderada por um fator que reflete o ajuste do respectivo peso daquela rede neural ao conjunto de treinamento.
Para a gente treinar o Deep Risk, a gente utiliza um método de inferência variacional chamado BBB, Bayes by Backprop. E esse método de inferência variacional ele consiste em reduzir a distância entre a distribuição variacional aprendida e a distribuição a posteriori, que é a distribuição que a gente quer aproximar por essa variacional. E para calcular essa distância, a gente usa a divergência de Kullback-Leibler. Desenvolvendo a expressão dessa divergência e eliminando termos que não dependem dos parâmetros variacionais, ou seja, eles não interferem durante a otimização do modelo, a gente chega à seguinte função de custo, ou função de perda. A gente pode interpretar essa função de perda conforme os componentes dela, conforme os termos dela. O termo mais à direita dela é um termo de log máxima verossimilhança do modelo, e o termo à esquerda, mas ainda à direita do sinal de igualdade, é um termo de complexidade sobre os pesos, que calcula a distância que está a distribuição variacional da distribuição a priori sobre os pesos. Logo, minimizar a função de perda equivale a maximizar a log verossimilhança do Deep Risk sujeito a um termo de complexidade. E para treinar o modelo, a gente repete os seguintes passos até considerar que o treinamento convergiu. Primeiro, a gente amostra um vetor epsilon de uma normal multivariada diagonal padrão. A gente calcula os pesos usando o truque da reparametrização. Aproxima essa perda por simulação de Monte Carlo, porque ela envolve integrais, e a gente não quer entrar na complexidade do cálculo dessas integrais. E, por fim, a gente calcula o gradiente com respeito aos parâmetros variacionais, que são mu e rho, e os atualiza e repete esses passos. No Deep Risk, até então, a gente viu que o Deep Risk prevê o retorno do dia T mais 1, dado todos os retornos até o dia T. Só que a gente pode usar o Deep Risk para fazer previsões com um horizonte maior do que 1. A gente não precisa ficar restrito a prever o dia seguinte. E essa previsão do Deep Risk para sequências de retornos futuros, ela se dá por meio dessa densidade conjunta sobre uma sequência de retornos futuros. Para a gente calcular essa densidade, a gente aplica o teorema da probabilidade composta, que vai fatorar essa densidade conjunta em produtos de densidades condicionais, e como o modelo é um modelo bayesiano, cujos pesos são variáveis aleatórias, a gente utiliza o modelo médio bayesiano. E para amostrar dessa densidade conjunta, a gente executa um procedimento recursivo. Primeiro, a gente obtém os pesos do modelo via distribuição variacional. Para o primeiro retorno, o retorno do dia seguinte, a gente condiciona o Deep Risk ao passado observado e real da série, da sequência de retornos, e para os demais passos, para os horizontes a partir do segundo e por aí adiante, a gente condiciona o Deep Risk parte nos retornos que foram observados, reais, e parte nos retornos que foram amostrados até então nesse procedimento recursivo. E aqui a gente termina a apresentação do modelo Deep Risk que a gente propôs para modelar a sequência de retorno. Só beber uma água rapidinho. Agora eu vou apresentar para vocês quais foram as medidas de acurácia preditiva e os testes, ou o teste que a gente propôs para avaliar e comparar múltiplos modelos de previsão de densidade em múltiplas sequências de retorno. Esse primeiro slide, ele introduz um conceito muito importante para o que vem a seguinte, para o que vem adiante, e por isso eu vou passar por ele com calma. Dada uma ação de empresa e um modelo de previsão de densidade condicional, suponha que a gente tem disponível as distribuições que foram preditas por esse modelo, e aqui a gente vai trabalhar com um horizonte fixo, K igual a 1, então eu estou sempre fazendo previsões um dia adiante, e vamos supor que a gente tem T grande previsões do modelo, e a gente tem também os respectivos retornos diários para todos os dias para os quais a gente fez previsão. Os pseudos resíduos normais, eles são assim definidos. Para cada retorno observado, eu aplico sobre ele
a distribuição que foi predita pelo modelo para aquele dia. O que sai de resultado dessa aplicação? Ele me dá qual que é a probabilidade de observar um retorno menor do que foi observado, mas sob a hipótese de corretude desse modelo de previsão de densidade que a gente está testando. Para esse resultado dessa primeira aplicação, a gente aplica depois a inversa da função de distribuição da normal padrão e obtém, assim, o respectivo pseudo-resíduo para aquele dia, pseudo-resíduo normal. Se um modelo de previsão ele é correto, se esse modelo que eu estou utilizando aproxima tão bem, ou ele é idêntico ao modelo verdadeiro da sequência de retorno, e as sigma-álgebras que estão condicionando as previsões, ela contém todas as informações que são relevantes para a formação dos retornos, então a sequência de pseudo-resíduos, calculada dessa forma, como eu apresentei, ela é uma sequência independente e identicamente distribuída de uma normal padrão. O que isso nos dá? Isso nos dá condições ideais que um modelo de previsão de densidade deve satisfazer para ser considerado o correto. E quais são essas duas condições ideais? A normalidade incondicional, ou seja, a distribuição incondicional dos pseudo-resíduos é uma normal padrão, e a condição ideal de independência serial, que é a que não existe dependência entre nenhum par de pseudo-resíduos fixada àquela ação. A gente considera que um modelo satisfaz a condição de normalidade incondicional quando ele aprendeu todas as características da distribuição da sequência de retornos diários, né? Ou, em outras palavras, quando, na média, as previsões geradas por esse modelo estão corretamente calibradas. E o modelo, a gente considera que ele satisfaz a condição de independência serial quando ele foi capaz de aprender todas as características da estrutura de dependência temporal das sequências de retorno. Ou, em outras palavras, quando o modelo utiliza de forma correta toda a informação disponível no presente para prever o futuro. É claro que a gente não espera que nenhum modelo, nem o Deep Risk, ele vai ser o modelo correto, né? A gente considera que, na melhor das hipóteses, a gente tem uma aproximação do modelo correto. E o que a gente quer avaliar agora é o quão próximo cada modelo está de cada uma dessas duas condições. Para avaliar tanto a condição de normalidade incondicional quanto a condição de independência serial, a gente utiliza uma medida conhecida como discrepância média máxima. Para a gente definir essa medida aqui para o nosso contexto, vamos fixar primeiro um núcleo, que aqui eu vou denotar por K, que é um núcleo gaussiano, e também um espaço vetorial de funções reais, que, na verdade, é um espaço de Hilbert de reprodução que está associado a esse núcleo que eu acabei de fixar. E o que a gente quer com essa medida? Suponha que a gente tenha duas distribuições de probabilidade, aqui nesse gráfico, no canto inferior à direita do slide. A gente tem duas distribuições de probabilidade, Px e Py. O que a gente quer fazer com essa medida é projetar essas duas distribuições nesse espaço H, que é um espaço associado ao núcleo gaussiano que a gente fixou, e, nesse espaço, tomar a diferença entre essas duas distribuições, que aqui estão representadas ou pela representação teórica dela, ou pela representação empírica, e calcular a norma, que é uma norma que esse espaço tem. E isso é justamente a definição da discrepância média máxima. É a norma, nesse espaço, da diferença entre as representações dessas duas distribuições. E como o núcleo que a gente escolheu e fixou é um núcleo característico, a seguinte relação de equivalência vale. Essa medida de distância entre as duas distribuições só é igual a zero, ou ela é igual a zero se somente se as duas distribuições são iguais em todos os momentos dela. Uma vez definida essa função, fica fácil calcular a proximidade da condição de normalidade incondicional. Basta agora, então, eu comparar a normal padrão e a distribuição dos pseudo-resíduos. E é essa a medida de acurácia preditiva que a gente propõe para medir a proximidade de um modelo dessa condição ideal de normalidade incondicional. E essa medida pode ser aproximada por esse estimador. Esse estimador
é garantido que ele converge em probabilidade, que ele é um estimador não enviesado, converge em probabilidade para a medida, quando a sequência de pseudo-resíduos ela é independente serialmente. Mas a gente não assume essa independência, tanto que a gente vai testar se essa independência vale ou não. A gente, nesse trabalho, na dissertação, a gente não apresentou uma garantia teórica dessa convergência, mas resultados empíricos de simulações que a gente fez mostram que essa convergência acontece. Para provar agora a proximidade, ou para mostrar a proximidade com relação à condição de independência serial, a gente introduz uma outra medida, que é o critério de independência de Hilbert-Schmidt, que pode ser calculado em termos da discrepância média-máxima. Só que agora num outro espaço. E para chegar nesse espaço, primeiro, a gente define um outro núcleo, que aqui agora eu denoto por L, que é um produto do núcleo K gaussiano que a gente definiu anteriormente, e a esse novo núcleo está associado um espaço produto tensorial, que é o HH, onde o H é o espaço que está associado ao nosso núcleo gaussiano K. E nesse novo espaço, esse espaço produto tensorial, a gente define a discrepância média-máxima e calcula a distância agora entre outras duas distribuições que eu vou apresentar. Quais são essas distribuições? Suponha que a gente tem um par de variáveis aleatórias, x, y, e a gente quer verificar se esse par de variáveis é independente. Conforme a gente estudou em probabilidade, esse par ele é independente se a distribuição conjunta desse par pode ser fatorada pela distribuição produto das marginais desse par. E é justamente essas duas distribuições que a gente vai comparar com essa discrepância média máxima definida no espaço H vezes H, que é comparar a conjunta do par XY com a distribuição produto das distribuições marginais. E como o nosso núcleo K é característico invariante por translação, esse critério de independência só é zero se a distribuição fatora, que só ocorre se somente se as duas variáveis são independentes. E esse critério de independência pode ser estimado por esse estimador que eu apresento aqui, que é não enviesado e converte em probabilidade para a medida, se a sequência de amostras que a gente tem da distribuição desse par, se essa sequência é independente serialmente. O que também a gente não assume como verdade, tanto que a gente vai calcular se existe ou não essa dependência serial. Novamente, a gente não apresentou garantias teóricas dessa convergência, mas resultados empíricos mostram que essa convergência ocorre. Leandro, Oi. Só uma pergunta, talvez, para ajudar a esclarecer. No caso, volta um slide, por gentileza. No caso, as duas distribuições que você está comparando, né, as duas variáveis que você está comparando para a independência serial, seria o pseudo-resíduo no instante t e no instante t mais 1? Eu vou apresentar agora no próximo slide. Quais são os pares que eu vou comparar para calcular a independência serial no nosso contexto? Aqui é um par qualquer. Ok. Beleza? Para a gente aplicar esse critério de independência agora, no nosso caso, a gente parte, então, da sequência de pseudo-resíduos e vai construir sequências bivariadas estacionárias a partir dessa sequência de pseudo-resíduos. Quais são essas sequências? São esses WS, onde cada termo dessa sequência WS é uma sequência de par de pseudo-resíduos distantes um do outro S dias. Então, para cada S, que é cada deslocamento no tempo, um dia de distância um do outro, 2 dias de distância um do outro, a gente constrói uma sequência bivariada com pares dos pseudo-resíduos distantes um do outro S dias ou S passos de tempo. E usando essas sequências bivariadas, a gente, então, calcula o grau de dependência serial que existe nas sequências de pseudo-resíduos. Como que a gente faz isso? Usando essa medida R proposta, que basicamente é um somatório sobre deslocamentos no tempo, onde cada termo desse somatório ele é uma fração cujo o numerador ele pode ser interpretado como uma autocovariância agora no espaço H vezes H, e não a autocovariância na reta, como a gente geralmente costuma ver, e o denominador dessa fração pode ser interpretado como uma variância, mas agora uma variância definida no espaço H vezes H, e não na reta. De tal forma que cada termo desse somatório pode ser interpretado como uma generalização no espaço H vezes H
da autocorrelação de atraso S, que a gente geralmente calcula na reta. E, seguindo ainda essa interpretação, a gente pode verificar que a nossa medida se assemelha em espírito à estatística do teste Lungbox para autocorrelação. Só que, diferentemente da estatística deste teste, a nossa medida ela é capaz de detectar qualquer tipo de dependência entre dois pseudo-resíduos, e não apenas dependência linear, como ocorre no teste de Lungbox. Uma vez que a gente tem essas duas medidas, a gente pode utilizar o teste que a gente propôs para a habilidade preditiva equivalente. O diferencial desse nosso teste é, primeiro, eu posso comparar vários modelos em múltiplas sequências univariadas de retorno de ação, e, além disso, esse procedimento ele controla falsas descobertas automaticamente, então ele controla a probabilidade de ocorrência de falsa descoberta ou de declarar um modelo melhor do que outro por pura sorte. Ele acomoda eventuais valores atípicos de desempenho e captura potenciais correlações entre modelos. Ele é baseado no modelo hierárquico bayesiano, cuja distribuição dos dados observados é uma distribuição T multivariada. E para a distribuição a priori desse modelo, a gente utilizou distribuições pouco informativas, que são distribuições cujo efeito pode ser praticamente eliminado se a gente tem uma quantidade moderada de dados, e distribuições a priori validadas, foram distribuições que a gente utilizou da literatura aplicada a problemas similares. E talvez dessa estrutura de distribuições a priori, a principal característica dela é um efeito de encolhimento que existe da média das médias para os desempenhos médios dos modelos. Uma vez que a gente tem já inferida a distribuição conjunta sobre os parâmetros desse modelo hierárquico do teste, a gente calcula a diferença média estritamente padronizada para cada par de modelos, utilizando essa fórmula aqui, que é uma medida de tamanho de efeito. E como as variáveis dessa fórmula são variáveis aleatórias, ela por si só é também uma variável aleatória, e para resumir a distribuição dessa diferença média, a gente utiliza um intervalo de mais alta densidade de 95%. E a partir desse intervalo de mais alta densidade, a gente toma as decisões do teste da seguinte forma, né? Para cada par IJ de modelos, a gente testa a hipótese nula de que a habilidade preditiva entre os modelos IJ é equivalente, contra as alternativas H1, que é aqui a diferença média é menor do que zero, que indica a superioridade do modelo I com relação ao modelo J, ou a favor agora da hipótese alternativa 2, que é a da diferença média maior do que zero, que indica a superioridade do modelo J com relação ao modelo 1. E para tomar essa decisão, a gente utiliza, como eu tinha adiantado, um intervalo de mais alta densidade, da seguinte forma: se esse intervalo contém zero, a gente não rejeita a hipótese nula. Se ele é totalmente negativo, a gente rejeita a nula em favor da hipótese alternativa 1, que indica a superioridade do modelo I. Se ele é positivo, a gente rejeita a nula em favor da hipótese alternativa 2, que indica a superioridade do modelo J. Para a gente testar o teste proposto, a gente aplicou uma análise de poder bayesiana na forma prospectiva dela. Para simular os dados, primeiro, o que seria a consistência de um teste, né? Um teste a gente diz que ele é consistente se, ao aumentar o tamanho das sequências, a probabilidade de rejeitar uma hipótese nula falsa converge para 1, e a probabilidade de rejeitar uma hipótese nula verdadeira converge para um valor tolerado, que no nosso caso é de 5%. Aqui nessa simulação, a gente gerou os dados a partir de um modelo EGARCH, com uma T de Student. O modelo EGARCH é um modelo da família EGARCH capaz de replicar o efeito de alavancagem. E por usar uma T de Student, a gente consegue criar sequências de retornos simulados que contêm a cauda pesada. E a gente comparou os seguintes modelos concorrentes. O primeiro modelo é igual ao modelo gerador de dados. O segundo é uma EGARCH com uma normal. Então, ao contrário do modelo gerador de GARCH, ele não consegue aprender caudas pesadas. E o terceiro concorrente é um modelo GARCH com uma T de Student. Então, ele não consegue, por ser só GARCH, não EGARCH, ele não consegue aprender efeito de alavancagem.
mas por usar uma T de student ele consegue aprender a característica de caudas pesadas. E a gente fez essa análise de poder para vários tamanhos de sequência, e aqui, só como exemplo, eu trouxe os resultados para o tamanho T igual a 756, que é o menor tamanho que a gente testou, no qual o teste leva a decisões seguras. E a gente considerou que esse teste ficou consistente porque, por exemplo, se a gente olhar os resultados para normalidade incondicional, a probabilidade do HDI da diferença média entre o modelo 1 e 2 ser negativo, ou seja, a probabilidade do modelo 1 ser considerado melhor que o 2 é de 1, ou seja, uma probabilidade de 100%. O modelo 1 é o modelo EGASH com T de student. O modelo 2 é um EGASH com uma normal. O modelo 1 é capaz de aprender caudas pesadas, o modelo 2 não. Então, quando a gente está avaliando normalidade incondicional, o modelo 1 é melhor que o modelo 2 e os resultados indicam isso com 100% de segurança. Quando, por exemplo, a gente compara o modelo 1 e 3 na normalidade incondicional, aqui, por essa tabela, a gente vê tanto que o 1 quanto o 3 eles são capazes de aprender caudas pesadas. E o nosso resultado da análise de poder mostra um empate entre esses dois modelos, conforme esperado, porque a probabilidade desse HDI com T0 é de cerca de 0,94, e o intervalo de mais alta intensidade sobre essa probabilidade inclui a probabilidade 0,95. Então, a gente considerou que, por essas razões, né, e analisando analogamente os outros resultados, a gente chegou à conclusão de que essa análise, que o teste proposto é um teste consistente, mesmo sem a garantia teórica de convergência das medidas de acurácia propostas. Agora, passando para a parte dos experimentos, eu vou apresentar para vocês dois experimentos, um comparando o Deep Risk a outros modelos e outro fazendo uma análise qualitativa das previsões do Deep Risk. Para fazer esses experimentos, a gente utilizou dados de retornos diários de 204 ações de empresa por cerca de 20 anos, totalizando 5.137 dias de negociação. Todas essas 204 empresas eram empresas constituintes do índice S&P 500 durante todo esse período. Esse é um índice das principais ações do mercado norte-americano. Para treinar o Deep Risk, a gente utilizou um período exclusivo de treinamento pelos primeiros 16 anos, totalizando 4.277 dias de negociação, e separou um período para teste dos últimos cerca de 3 anos, de janeiro de 2017 a junho de 2020, e retreinou o Deep Risk a cada 21 dias. Então, a gente treina o Deep Risk usando os dados exclusivos para treinamento, gera previsões e vai deslocando o Deep Risk para gerar previsões durante 21 dias, retreina o Deep Risk. E foi fazendo isso de formas consecutivas. Para fazer o ajuste de hiperparâmetro, eu destaquei essa parte aqui na apresentação porque a gente adotou um procedimento diferente do que a gente vê para modelos de Deep Learning aplicados a séries temporais. Ao invés de destacar o final de cada série ou de cada sequência como um conjunto de validação, a gente sorteou aleatoriamente 25% das ações para formar o conjunto de validação e usou os outros 75% como conjunto de treinamento. Mas, claro, para fazer a validação, a gente só utilizou os dados exclusivos para treinamento. Isso aqui é só como uma forma que a gente dividiu esse período exclusivo de treinamento, os dados desse período, para treinar e para validar. E essa decisão a gente considera coerente com o caráter global do modelo, porque a gente quer um modelo que aprenda a partir de várias sequências de retornos e seja capaz de generalizar as propriedades aprendidas para sequências que são similares àquelas usadas no treinamento, e ele evita um risco da gente escolher hiperparâmetros que fossem adequados apenas para um único regime de mercado. Porque se a gente usasse, por exemplo, só o ano de 2016 para fazer a validação, se o ano de 2016 for um ano de tranquilidade dos mercados, eu podia selecionar hiperparâmetros que fossem adequados só para períodos de estabilidade e dessa forma, o Deep Risk ia apresentar um desempenho ruim para períodos de crise. E com quais modelos que a gente comparou o Deep Risk? A gente comparou o Deep Risk a 2 grupos de modelos. O primeiro grupo é um grupo de diferentes configurações do Deep Risk, variando as densidades condicionais, e a gente usou normal assimétrica, T e T assimétrica, sendo que a T assimétrica é a densidade condicional padrão do Deep Risk, e também a gente comparou o Deep Risk a modelos alternativos, né, modelos que foram propostos
para justamente modelar sequências de retorno, todos eles usando a T de Student assimétrica igual ao Deep Risk. E esses modelos são o GARCH, o GJR-GARCH, o EGARCH e o CGARCH. E eles se diferenciam uns dos outros pelas propriedades não triviais que eles são capazes de modelar, né? Todos modelam o agrupamento de volatilidade, mas um deles só a dependência de longo prazo e 2 modelam o efeito de assimetria. Aqui são os resultados de comparação dos modelos, agora com respeito à normalidade incondicional. Então, aqui a gente mostra qual é o melhor modelo com relação à capacidade de aprender as características distribucionais das sequências de retorno. E como as nossas medidas elas medem o quão próximo o modelo está daquela condição ideal de normalidade incondicional, essa proximidade é uma medida de distância, então quanto menor, melhor. E nesses 2 gráficos a gente pode ver que o Deep Risk, com a T de Student assimétrica, ele foi unânime, ele bateu credivelmente todos os outros modelos concorrentes em qualquer um dos cenários avaliados. E essa diferença, ela varia, por exemplo, a cerca de 20 vezes quando a gente compara o Deep Risk com T assimétrica ao Deep Risk com a normal, sendo que a distribuição normal, por exemplo, em todos os artigos acadêmicos que eu vi aplicação de Deep Learning para a previsão de sequências de retornos, todos eles utilizavam distribuição normal para modelar a densidade condicional. E aqui fica claro que faz total diferença, comparando, por exemplo, a T com a normal, a T assimétrica com a T simétrica, a gente vê que faz toda a diferença utilizar caudas pesadas e assimetria na distribuição. E comparando o Deep Risk aos modelos alternativos, talvez o que melhor explica a diferença ou a superioridade do Deep Risk seja o fato dele modelar os parâmetros que controlam o peso e a simetria de forma dinâmica no tempo, enquanto esses modelos alternativos modelam esses 2 parâmetros de forma constante no tempo. Aqui eu apresento para vocês como que eu utilizei o teste de habilidade preditiva proposto para declarar que uma diferença entre modelos é credível ou não, né? Focando só na comparação de normalidade incondicional para as diferentes configurações do Deep Risk, eu trouxe essa tabela aqui à direita, que mostra toda a comparação par a par entre esses modelos. E para cada par de modelos, eu trago o limite inferior e superior do HDI, que é o intervalo de mais alta densidade, sobre a diferença média entre os 2 modelos. Como todos esses intervalos aqui dão positivo, eles indicam que os modelos que estão à direita, os modelos B, são credivelmente superior aos modelos da esquerda. Logo, não teve nenhum modelo que empatou com a distribuição T assimétrica, por isso que, além de ser menor, eu só destaquei o resultado dele, porque não há nenhum outro modelo cuja diferença de performance eu possa considerar equivalente de acordo com o nosso teste. Nesse próximo slide, eu faço uma mesma avaliação, só que agora da independência serial. Relembrando, a independência, um modelo satisfaz a condição ideal de independência serial quando o modelo é capaz de aprender a estrutura de dependência temporal da sequência de retorno, ou quando ele utiliza corretamente as informações do presente para prever o futuro. Só que dessa vez a gente vê que o Deep Risk, com a T de Students assimétrica, ele não é mais tão unânime quanto ele foi com respeito à normalidade incondicional. Primeiro, em comparação com as outras configurações, o Deep Risk ele empatou com a distribuição T em todos os horizontes de tempo avaliados, e a gente vê também que existe para todo modelo uma tendência de melhora conforme o horizonte de previsão aumenta, e essa tendência de empate entre os modelos quando o horizonte é igual a 21 dias de previsão. Essa tendência de melhora e de empate, ela pode ser explicada tanto teoricamente quanto empiricamente, se vocês se lembrarem daquela função de autocorrelação dos retornos absolutos, né, que caracteriza o agrupamento de volatilidade. Intuitivamente, o que significa? Que um evento que ocorre hoje e que gera uma forte queda ou uma forte alta da ação, esse efeito ele se perde ao longo do tempo, até que um dia ele não
faz mais diferença para o retorno dessa ação no futuro. Logo, para todos os modelos, fica mais fácil prever o futuro, porque basta prever a distribuição incondicional. Então, toda previsão condicionada a informações disponíveis no presente, ela fica muito próxima de uma previsão que não está condicionada. E isso explica por que todo modelo apresentou melhor ao longo do tempo e por que dá empate, porque é muito mais fácil prever para longas distâncias, para longos horizontes de previsão. Por fim, um outro experimento que eu fiz foi uma análise qualitativa das previsões do Deep Risk. Foi para entender por que o Deep Risk apresentou melhores resultados do que outras configurações do Deep Risk ou do que modelos alternativos. Para fazer essa análise, eu utilizei a ação da Microsoft e gerei previsões durante todo esse período, que vai de 2000 até 2020. E para analisar as densidades condicionais preditas, aqui também com horizonte apenas de um dia adiante, eu fiz essa análise com base nos respectivos parâmetros distribucionais dessas densidades. A volatilidade, o parâmetro que controla o peso nas caudas, que é o nu, e o parâmetro que controla a simetria. E a gente fixou que a esperança condicional ia ser igual a zero, o que é condizente tanto com os dados que a gente tem dessas ações, que praticamente a gente vê que a média é praticamente igual a zero, e também com a teoria, pela hipótese de mercado eficiente na forma fraca. E aqui, com relação à volatilidade, as previsões de volatilidade do nosso modelo, eu trouxe um gráfico, primeiro, para a gente ver a situação do mercado em cada momento de previsão e as previsões que foram feitas pelo Deep Risk, em azul, e pelo modelo EGAST, que é o modelo alternativo mais competitivo que o Deep Risk teve. E as previsões do EGAST estão em vermelho, as previsões do Deep Risk em azul. E em azul claro, apesar de não estar aparecendo aqui, tem um intervalo de mais alta densidade de 95% sobre as previsões do Deep Risk. E o fato da gente não conseguir enxergar esses intervalos, pelo menos para a previsão de volatilidade, é um indicativo que o Deep Risk parece não quantificar bem incerteza sobre as previsões da volatilidade, que tem um pouco a ver com o método de inferência variacional que a gente aplicou no Deep Risk e cujos alguns trabalhos acadêmicos já identificaram que ele não é muito bom mesmo para quantificar incerteza. E o que a gente pode concluir sobre as previsões de volatilidade? É que o Deep Risk parece se adequar melhor que o EGAST para as diferentes situações de mercado, o que é desejável como uma medida de risco. A gente pode ver que a volatilidade prevista pelo Deep Risk, ela tende a crescer em períodos de maior turbulência do mercado, por exemplo, esse aqui é um período de turbulência, a volatilidade prevista cresceu. E tende a ser menor quando o mercado entra no momento de estabilidade. Ele também é bem sensível a mudanças. Por exemplo, no dia 16 de março de 2020, que foi o pico da crise provocada pelo coronavírus, a ação da Microsoft caiu cerca de 16%. Para o dia seguinte, o Deep Risk previu uma volatilidade de cerca de 10%, que é cerca de 6 vezes a previsão média que o Deep Risk fez e cerca de 2 vezes o que o EGAST previu para aquele dia. Analisando o parâmetro que controla o peso nas caudas, o parâmetro nu, a principal diferença que a gente observa logo de cara é que as previsões do Deep Risk, elas são dinâmicas, elas são ajustadas conforme a situação de mercado, variando entre 4,27 e cerca de 9, enquanto as previsões feitas pelo EGAST, elas são constantes ao longo do tempo, igual a 4,58. Em qualquer um desses dois casos, fica afastada a hipótese de normalidade. A gente considera que uma T gera valores próximos de uma distribuição normal quando o parâmetro nu, que é o número de graus de liberdade, é maior ou igual a 30. Como ficou bem abaixo disso, a gente já pode afastar a hipótese de normalidade da densidade condicional. E as previsões do Deep Risk, para esse parâmetro, que controla o peso nas causas, ele parece ajustar o mercado de forma similar ao que a gente observou com a volatilidade. Em períodos de estabilidade, o Deep Risk faz previsões de valores menores, o que torna os retornos mais concentrados em torno de zero, mais concentrados em torno desse intervalo delimitado por menos volatilidade, mais volatilidade. Em períodos de turbulência,
as previsões que o Deep Risk faz tendem a crescer, tornando os retornos da ação mais espalhados ou menos concentrados em torno desse intervalo. Por fim, o parâmetro de assimetria, ele também a gente pode verificar aqui, como ocorreu no parâmetro de peso nas caudas, que o Deep Risk prevê ele de uma forma dinâmica, e de acordo com a situação de mercado, as previsões do Deep Risk variam de 0,65 a 1,16, então indo desde a simetria esquerda até a simetria direita, enquanto as previsões de Egart prevê uma densidade condicional praticamente simétrica, né, porque é praticamente igual a 1. E o interessante é que as previsões do Deep Risk para esse parâmetro, que é o parâmetro de simetria, ele parece adequar o mercado de forma oposta à observada por volatilidade de peso nas caudas. No seguinte sentido, em momentos de estabilidade, ao invés de fazer previsões menores, agora ele faz previsões maiores, tornando as densidades condicionais mais próximas de simétrica. E quanto mais próximas de simétrica, o modelo prevê volatilidades positivas ou negativas praticamente com a mesma densidade. Em períodos de turbulência, ele faz previsões menores, tornando a distribuição assimétrica à esquerda. Para concluir, nas considerações finais, os principais resultados que a gente alcançou nesse trabalho são os seguintes: que introduzir caudas pesadas e assimetria na densidade condicional fornece melhorias significativas na acurácia preditiva. Com respeito à normalidade condicional, o Deep Risk foi superior aos concorrentes em todos os horizontes de previsão avaliados. Em relação à independência serial, o Deep Risk, nos piores cenários, foi pelo menos tão bom quanto os rivais mais competitivos, e ele se ajustou bem a diferentes situações de mercado da forma esperada. Para trabalhos futuros, na dissertação, destaquei diversas possibilidades, e aqui eu trouxe 2 dessas possibilidades identificadas pela relevância prática da primeira e pela relevância teórica da segunda. Uma proposta de trabalho futuro interessante é estender o Deep Risk para o caso multivariado, porque quando alguém vai investir em ações, geralmente ele investe em mais do que uma ação ao mesmo tempo. E para isso é importante que o modelo seja capaz de aprender e representar dependências entre ações, não dependências do retorno temporalmente. E para modelar essa dependência, a gente sugere utilizar uma função de cópula, que permite a gente separar a modelagem das sequências univariadas, pegando as características de dependência temporal, de modelar a dependência entre ações. E, como segunda proposta de trabalho futuro, tem a ideia de estabelecer condições que a sequência de pseudo-resíduos normais devem satisfazer para garantir a convergência das medidas de acurácia preditiva proposta. Apesar de a gente ter visto essa convergência empiricamente, a gente considera que a garantia teórica é importante, tanto academicamente como também para praticantes, né? Muitas empresas na indústria financeira, antes de adotar um procedimento de comparação de modelos, vai exigir essa garantia teórica de convergência, de consistência do teste antes da aplicação dele. E, para terminar, eu trouxe esse slide aqui só para contar que a gente já está aplicando o Deep Risk da seguinte forma: pegando componentes dele e contribuindo para uma biblioteca chamada TensorFlow Probability, que é uma biblioteca Python que facilita a combinação de modelos probabilísticos e aprendizado profundo em hardware moderno, em GPU, em TPU. E um dos fatores para a escolha dessa biblioteca é o fato dela suportar tanto TensorFlow, quanto JAX, quanto NumPy. Para essa biblioteca, eu já contribuí a normal assimétrica, que na biblioteca ficou com o nome de two-piece normal, e para contribuir com a T de student assimétrica de Fernandes e Schill, que vai ficar com o nome de two-piece student T, eu trabalhei primeiro suportando as derivadas parciais da função beta incompleta regularizada. O TensorFlow já suportava a beta incompleta desde 2016, mas não suportava a derivada parcial dela com relação a todos os parâmetros, e eu fiz essa contribuição, já está aprovada e vai ser mediada, e vou também contribuir com a inversa dessa beta incompleta para poder calcular os quantis da two-piece student T, mas aqui já está no planejamento. E é isso, gente. Obrigado. Obrigado, Leandro. Passou um pouco do tempo. Peço
eu empolgo aí, desculpa pela minha empolgação. Mas tudo bem, assim, acho que foi uma boa apresentação. Vamos passar então para a segunda parte, para a gente não perder tempo. Queria agradecer, eu devia ter falado isso antes, ao professor Roberto e ao professor Bruno por terem aceito o convite para participar da banca. E, seguindo a tradição aqui do PPGCC, a gente vai começar pelo membro que está mais distante, fisicamente distante do trabalho. Então, Bruno, fica à vontade para você fazer comentários, perguntar o que você quiser para o Leandro. Legal. Bom trabalho, Leandro. Eu achei muito interessante. Você está me ouvindo? Tô sim. Bem interessante o trabalho. É legal também que você implementou algumas desses métodos, as distribuições no TensorFlow, né? Achei a metodologia adequada. Acho que você entendeu bastante sobre como é que faz predição em séries temporais, o que é uma coisa importante, né, para o mestrado. Assim, não tem muito o que falar. Acho que o trabalho foi um bom trabalho. A única coisa, eu só tenho 2 perguntas, mas que não tira o mérito do trabalho. A primeira pergunta é: você chegou a olhar métodos que usam diferentes tipos de processos gaussianos? E tem neural kernels para isso, né? Sim, eu cheguei a olhar, em especial, durante o tempo que eu estava desenvolvendo os experimentos, né? Porque é uma literatura ainda em desenvolvimento, né? E eu acabei dando preferência para o método de inferência variacional, esse Bayes by backprop, por 2 motivos. Dentre os métodos com potenciais, né, que eu identifiquei na época, era um método que tinha aplicação já para modelos sequenciais e LSTM, que já tinha resultado na literatura, inclusive bem sucedido, ele bateu os estados da arte na época, mas para problema de processamento de linguagem natural. E um outro fator que pesou bastante na minha escolha por ele foi a questão de custo computacional, que foi uma parte que eu sofri bastante, porque é bastante custoso as simulações de sequências de previsão no futuro. Mas, como eu adiantei na minha análise, eu achei que esse método de inferência variacional não gerou boas estimativas de incerteza, e um dos próximos trabalhos que eu quero desenvolver a partir desse é testar novas formas de inferência aproximada. Eu vou até anotar essa sugestão que você deu aqui, mas eu tenho total interesse em testar novas formas de inferência aproximada. Porque, em geral, processos gaussianos são... O pessoal geralmente usa para quantificação de incerteza em séries temporais. Então, é bastante usado para esse tipo de problema, né? Você quer quantificar a incerteza. Talvez uma dificuldade dos processos gaussianos seria exatamente porque eles são gaussianos e seus Isso, eu ia até te perguntar, não assim, são gaussianos. de caudas pesadas, né? Se eu conseguiria associar eu acho que tem trabalho, eu acho que tem trabalhos estendendo isso aí. Eu já não lembro especificamente, mas acho que tem trabalhos estendendo para outros tipos de distribuição, né? Pelo menos a parte de observação dos dados, né? Bom, isso aí é uma coisa. A segunda pergunta que eu tenho é o seguinte: esses modelos neurais, né? Eles têm uma certa dificuldade de extrapolar fora da distribuição que eles aprendem. Sim. Então, você chegou a testar fazendo as simulações com certos parâmetros da distribuição, e aí no teste, na sequência de teste, você... O que eu cheguei de detectar de falha no modelo foi quando eu trabalhei, assim, mais por curiosidade, porque não era o objetivo do Deep Risk fazer previsões de longas trajetórias de retorno. Mas um experimento que eu fiz, que está no trabalho, mas não apresentei aqui hoje, é o de simulação de longas trajetórias. Então, eu condicionei o Deep Risk há 10 anos da Microsoft e tentei prever 10 anos para frente e comparar se as características estatísticas das sequências simuladas iam dar similares da sequência condicionante.
E o que eu vi é que teve muita sequência que divergiu. Mas, basicamente, assim, boa parte dessa divergência se explica pelos erros acumulados do processo recursivo que eu gero as amostras das densidades condicionais. O seu treinamento uma coisa que não ficou muito clara, o seu treinamento da sequência, na sequência, é um treinamento transductive ou inductive? Tipo, ou tem algum share, tipo, quando você treina numa sequência, os parâmetros são otimizados para todas as sequências? O modelo é global. Então, para treinar, o que eu fiz? O conjunto de treinamento são sequências truncadas geradas pelas sequências de todas as 204 ações. Então, assim, para cada batch que ele fazia, né, do processo de treinamento, ele pegava pedaços truncados de, por exemplo, um semestre de retorno aleatório de cada sequência de ação e formava um conjunto de treinamento para aquele batch e passava por ele todo. Então, os pesos são pesos globais, são pesos aprendidos por todas as sequências e que podem ser utilizados para prever qualquer uma dessas sequências. Se eu te desse uma nova sequência de uma empresa que começou recentemente, você teria... Talvez por uma sequência que começou recentemente, talvez um modelo... É provável que o modelo não gere boas previsões para ela, porque a distribuição dela e o comportamento dela no tempo seria diferente das que foram vistas durante o treinamento, que são empresas consolidadas, constituintes do SP500. Então, o que me possibilitaria extrapolar seria pegar ações de porte similar à das constituintes do SP500, ou uma nova constituinte dela. Por exemplo, Facebook não está naquele conjunto porque ele passou a ser parte do SP500 em metade daquele período que eu utilizei. Mas hoje, como parte dele, é provável que eu consiga gerar previsões para ele tão bem quanto eu gerei para as outras sequências, porque hoje o comportamento da ação do Facebook é parecido com as demais dos constituintes do SP500. O problema filosófico aqui, em termos de usar um método de machine learning assim, mais genérico, né? Que é o caso dessas redes neurais, é que ele basicamente repete, né, o que ele já tinha visto. E no caso específico da sua aplicação, o método funciona melhor, né, quando ele consegue prever coisas que não foram vistas antes, ou não prever, pelo menos replicar, né? Tentar dar uma ideia para o operador, né, que alguma coisa está diferente, o que está acontecendo ali é uma coisa única. Sim, para isso, primeiro, assim, essa tendência de modelo global para séries temporais nasceu de pesquisa na Amazon. Para a previsão de séries temporais lá, tem um modelo famoso que chama Deep AR, que foi o primeiro modelo, salvo engano, que chegou com essa abordagem, porque você tem séries, às vezes, muito pequenas que você quer fazer previsão para elas, por exemplo, séries para a venda de um produto, né? E começou essa lógica de modelos globais na expectativa de que o comportamento de dois produtos diferentes tem alguma similaridade, eu posso aprender com um para prever o outro de uma série pequena. Então, o fato de eu utilizar um modelo global, o fato de eu utilizar um período de 20 anos, que inclui estouro de bolha, crise de 2018, crise de 2008, período de estabilidade ou crises pontuais em empresas, já dá para a rede neural uma quantidade de cenários muito grande para ela tentar reproduzir na hora de fazer alguma previsão. E na hipótese de a gente entrar em algum cenário que não foi visto em momento algum, era a ideia da incerteza das variáveis aleatórias como peso, né? Era a hora do fator Bayesiano do modelo fazer diferença, o que eu achei que acabou não fazendo. Mas no período de teste nosso, a gente inclui o início da crise provocada pelo coronavírus, que foi uma crise, teve uma pancadaria em termos de volatilidade no mercado. E ainda assim, o modelo se saiu melhor do que os modelos alternativos, que são ajustados sequência a sequência, né? Que são os casos da família Garch.
Legal, Leandro. Tá bom. Eu não tenho mais pergunta, não. Obrigado, Bruno. Obrigado. Obrigado por fazer parte da banca. Obrigado pelas perguntas e sugestões. Obrigado, Bruno. Eu imaginei que você fosse fazer alguma pergunta sobre out of distribution samples ou predição. Depois a gente pode conversar mais sobre isso. Eu vou passar a palavra para o professor Roberto Hirata. Obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. Bom dia. Bom dia, E muito professor. obrigado pelo convite. Quando eu aceitei o convite, olhando o resumo que o Fabrício mandou, eu achei que seria um desafio, mas eu falei assim, acho que é um bom desafio, mas eu percebo que foi um desafio ainda maior do que eu imaginei, porque realmente está bem longe das coisas que eu trabalho no dia a dia. Eu começo dando os parabéns para você, Leandro, para o Fabrício e para o Cristiano pelo trabalho. Um trabalho muito bacana, muito bonito, com muitos elementos aí na parte teórica, na parte prática. É um trabalho que eu considero bastante completo, no sentido de que você teve que estudar bastante sobre várias técnicas. Você teve que implementar muita coisa e aplicar. Então, acho que nesse sentido é um trabalho que eu admiro muito, esse tipo de trabalho em que tem esse tripé, né, em que você estuda a teoria, você implementa e depois você aplica tudo que você fez. Então, parabéns aí por tudo que vocês fizeram. Obrigado. Os slides também estavam muito bons, adoro slides numerados e muito bem organizados. Sua apresentação foi muito boa, muito segura, gostei demais da apresentação. E vejo que muita coisa e isso é normal, não tem jeito, quer dizer, muitas vezes a gente deixa sempre as coisas mais claras nos slides, depois vê que no texto muita coisa podia ser melhorada, né? Então, acho que se você tiver a possibilidade depois de atualizar algumas coisas no seu texto baseado nos seus slides, acho que seria bom também. Na hora que a gente faz a apresentação, a gente pensa mais na audiência do que quando está escrevendo o texto, né? Por isso que a gente tende a ser mais claro. Exatamente, E bom, eu acho que, assim, eu não sei qual que é a perspectiva do Fabrício e do Cristiano mais tarde de orientar outras pessoas nessa área, né? Mas, em geral, quando a gente está montando um grupo, montando fortalecendo uma área dentro do nosso grupo de pesquisa, né? A gente fala assim, olha a dissertação de tal pessoa, né? Então, certamente eles vão referenciar você para os outros alunos dele, daí ter essa visão, ter esse cuidado de deixar o texto também bem organizado, bem didático, seria bom. Se você tiver tempo, é claro, eu acho que isso não é nem sempre isso dá, porque eu não sei se você vai continuar no doutorado, alguma coisa assim. Planejo. Ótimo, então. Não quero parar, não. Então, isso é muito bom. Parabéns também por essa decisão. Obrigado. Então, acho que da minha parte, assim, você está aprovado. Então, já digo publicamente qual que é a minha decisão, tá? E tudo que eu perguntar agora é mais curiosidade e quero aprender um pouco com você. Fica à vontade, professor. Então, eu queria começar fazendo a pergunta de $1 milhão. Como é que eu fico rico usando o seu modelo? Eu acho que tem que esperar aquela contribuição da extensão para o caso multivariado, porque eu acho que, teoricamente, a gente está preparado com o Deep Risk, em especial para prever uma sequência de retorno. Mas como a gente não investe só em uma ação, e a gente não deve, porque um dos princípios básicos de investimento é diversificação de investimento, o melhor é aguardar a extensão para o caso multivariado
e aí sim investir. Até porque Tá existe um certo. fato estilizado que eu não mencionei, porque ele não é univariado, que se chama dependência assimétrica nas caudas, que é geralmente o seguinte: quando você observa uma forte queda numa ação, é provável que outras ações também apresentem forte queda. Então, você Sim. precisa ter a noção dessas dependências na hora de selecionar em quais ativos investir. Uhum. A minha provocação é um pouco, quer dizer, porque realmente quando a gente olha o mercado, né, e eu vi que você olhou o mercado americano, né, e não o Aham. brasileiro, certamente porque o mercado americano é menos sujeito a, a certas volatilidades baseadas em informações Privilegiadas, né? privilegiadas e tudo mais, né? Ou ações Então, governamentais também. exatamente, né? Porque realmente é complicado você falar assim, bom, como vai ser o mercado, né? Porque é um mercado bem, como você falou, coloca lá na sua página 1, né? A razão sinal ruído é muito baixa, né? Então, realmente é um desafio fazer modelos para ações, né? Sim. É, e, bom, isso é uma coisa, então, que você já destaca, né, lá no começo. Outra coisa que você destaca é o tamanho relativamente pequeno do conjunto de dados. Se você estivesse trabalhando com biologia, o pessoal ia falar assim, cara, é, você tem dado demais. Então, isso quer dizer, até vale talvez um comentário para você colocar aí, que é talvez pequeno frente a outros conjuntos de dados que a gente tem hoje em dia, né? Mas ele Sim, certamente é bem grande, né? isso é correto isso. Primeiro, em relação aos domínios que são muito estudados e apresentados em aprendizado profundo, né? Que a gente vê Aham. grandes bases de dados, inclusive bases de benchmark. E também, na época que eu escrevi essa introdução, ainda não estava em voga uma tendência hoje em Deep Learning que é mais de qualidade do que quantidade de dados. Né? Que Uhum. o Andrew Ng, né, o famoso professor de Stanford, do Coursera, que está levantando essa bandeira de que, poxa, se eu tenho um dado de boa qualidade, eu ainda assim consigo fazer bom uso de aprendizado profundo, independente da quantidade, desde que a qualidade seja boa. Uhum. Então, Perfeito. Bom, então quem sabe você rever um pouquinho, eu vou te mandar depois meus comentários aí por favor. Aham, de algumas partes que eu li com mais cuidado, né? aham. E, inclusive, por exemplo, tem uma coisa que eu coloco perguntas aqui que eu vejo que você respondeu bem nos slides, né? Tá bom. Então, eu vou agora mais para outras partes. Deixa eu ver. Na página 15, você tem um comentário aí sobre um I que varia de 1 a 4. Não ficou claro para mim de onde esse 4 vem. A página 15? Isso. Página 15, lá depois da equação Nos 2.21. slides, né? Ah, sim. Ah, desculpa, no texto, no No texto. texto. É porque porque esse componente, né, o θ, o vetor de parâmetros, ele é um vetor de tamanho 4. É um componente ou uma Ah, tá, coordenada tá. para cada Entendi. parâmetro distribucional, para cada parâmetro da distribuição. Então, Foi, no foi, final da rede, está um vetor de tamanho 4 e eu uso cada coordenada desse vetor para definir um dos parâmetros da distribuição condicional para aquele dia. Tem um slide aí que mostra esse mapeamento, né? tem isso também. Sim. Uhum, tá. Eu tinha entendido isso, mas eu fiquei em dúvida se era isso mesmo depois, mas era realmente o que eu tinha entendido. O I é cada coordenada mesmo do vetor. Uhum. Outra coisa aí já na página 16, você fala na forma de treinamento, né? Para cada uma dessas ações, nós geramos múltiplos exemplos de treinamento, né? Sim, Escolhendo diferentes datas na sequência original para o passo de tempo t igual a 1, né? Aí minha pergunta existe interseção entre esses conjuntos? é, deixa eu ver. Eu não vou lembrar aqui agora o detalhe de implementação, mas
Provavelmente não. Eu acho que, assim, não entre batches, mas pode ser que no batch seguinte, por acaso, porque foi aleatório. Então, assim, em cada série, pensa assim, cada sequência de ação, eu escolhi uma data para a qual começar aleatoriamente, depois quebrava a sequência toda daquela ação em sequências truncadas. E Tá bom. ia formando o conjunto de treinamento. Então, primeiro eu escolhia em que ponto da série começar, e a seguinte eu pegava tudo até fechar o período de treinamento e truncava, quebrava isso em séries truncadas. E fazia isso para todas as ações. Eu só repetia esse procedimento no batch seguinte, na hora de iterar o treinamento de novo. Aí pode ser que aleatoriamente se sorteie o mesmo ponto de começar e por acaso pegue a mesma data, mas dentro de cada batch, cada sequência truncada, ela não tem interseção com outra. Ótimo. Lá na página 24, página 24 ela tem várias coisas que eu diria assim, bom, talvez se você tiver tempo de revisar o texto, né, eu acho que tem coisas assim que parece bastante jargão da área de finanças, Finanças? né? Sim. E, sei lá, por exemplo, o modelo é correto, né? Você usa várias vezes essa questão do modelo ser correto, né? Nessa área... você até comentou isso nos seus slides, né, em algum momento, né? Isso, desculpa. Nessa área existe, assim, pelo menos no meu texto, uma interseção entre o aprendizado de macro e o aprendizado profundo, a teoria econômica e estatística para comparação de modelos, do qual vem esses termos correto, completamente calibrado, corretamente calibrado, cada um com a definição diferente. E, além disso, a teoria financeira, que era assim, não sei se você reparou, mas em todo o meu trabalho eu tentei fazer o link entre a matemática e a aplicação. Né? Então, assim, eu tentei dar a interpretação para um praticante de finanças de toda a parte matemática e estatística que a gente estava desenvolvendo. Legal. Realmente isso é complicado, mas nessa área de comparação de modelos, ela é cheia de jargão técnico mesmo, que talvez valha a pena colocar, no mínimo, uma nota de rodapé. Isso, exatamente. O modelo é considerado completamente calibrado quando isso acontece, ou corretamente calibrado, porque para eles tem essa diferença. Condicionalmente corretamente calibrado, tem termo assim. Sim. Legal, não, então acho que são coisas assim que me deixou assim várias vezes confuso, tive que olhar com mais cuidado algumas coisas. Ali na página 32, e você falou isso nos slides também, né, que o modelo, o Deep Risk, ele faz essa controle automático de falsas descobertas, né, inclusive antes você falava de Bonferroni, fala do trabalho do Dempster, né, do Janos Dempster. Eu não entendi como é que isso acontece. O seguinte, pela literatura de teste de hipótese bayesiana, o controle automático das falsas descobertas ela é feito pela estrutura hierárquica do modelo. Tá. Né? Como que a gente modela essa estrutura hierárquica? Deixa eu mostrar aqui, talvez por aqui fique mais claro. Aqui no nosso modelo, a média das médias, a média do desempenho médio, né? O desempenho de cada modelo é um 2 até mu1 até mu-n. Né? São as médias de cada um dos modelos concorrentes. E a média das médias é esse mu-barra. O fato do mu-barra não ser um valor observado do meu modelo, mas ser uma variável aleatória, na hora que a gente está estimando, o que acontece? O desempenho de cada um dos modelos vai contribuir para a estimativa da média das médias, que é esse mu-barra, para calibrar a distribuição delas, que, por sua vez, a média das médias vai exercer um efeito de restrição sobre a estimativa de cada média de modelo. De forma que, se pelos dados observados, na hora de calcular essa média das médias, calibrar a distribuição dela,
os valores forem muito próximos uns dos outros, a estimativa das médias, das médias dos modelos também vai ficar muito próximas uns dos outros. Vai dificultar que, por algum motivo, o modelo médio de algum... a média de algum modelo fique muito discrepante dos outros. Mesmo que pelos dados observados ele esteja discrepante, mas se ele está muito excepcional, está muita exceção, se os dados observados têm um desvio padrão muito pequeno, o próprio modelo vai exercer esse efeito de encolhimento sobre ele. E isso faz com que as médias fiquem próximas umas das outras se os dados têm uma dispersão pequena. Mesmo que aquele modelo, por acaso, tenha dado, por exemplo, mais alto do que a média. Mas se, no geral, a dispersão entre os modelos é muito pequena, no final, a estimativa sobre a média daquele modelo vai ficar pequena também. Então, esse controle automático ele é muito mais por construção do modelo hierárquico, como uma característica do modelo hierárquico, do que como um resultado empírico. Entendi. Inclusive, eu coloquei lá como direções do trabalho futuro, relacionado à parte a parte do teste, fazer um teste agora calculando qual foi a probabilidade de observar pelo menos uma falsa descoberta, ou calcular a taxa de falsas descobertas para verificar se na prática é assim mesmo, porque eu tomei como verdade da literatura, de que essa é uma técnica de controle de falsa descoberta. Tá. Ok. Joia. Legal. Obrigado. Inclusive, você mencionou o nome de um autor, né, que fala do comparação o Janus de múltiplos... Dempser, né? Ele tem um artigo junto com um grupo de outros pesquisadores de um modelo bayesiano, e nesse artigo eles citam, tem um quadro lá que cita por que não se deve preocupar com múltiplas comparações em modelos bayesianos. Aí você tem tanto esse efeito de encolhimento, como também você tem uma região de equivalência prática que a gente pode adotar, que aí você não vai mais verificar assim, o HDI deu positivo, ele tem que estar muito mais do que positivo para eu rejeitar a hipótese nula. Tanto com essa região de equivalência prática, eu posso até aceitar a hipótese nula, coisa que a gente geralmente não faz. A gente rejeita ou não rejeita. Mas há um outro fator também para controle de falsa descoberta seria adotar essa região de equivalência prática, mas no meu caso não dava para adotar, senão eu não teria rejeitado hipótese alguma, porque eu tinha poucas ações, eu tinha 204 ações. E nas simulações eu vi que seria melhor ter mais ações do que ficar crescendo o tamanho das sequências. E no jargão da área, quando você fala em univariado e multivariado, então é uma ação ou mais ações? Isso. Correto. Em finanças é univariado. Era legal deixar claro no texto. Para mim também ficou uma parte confusa. A última coisa que eu queria te perguntar é sobre essa questão de custo computacional. Quer dizer, eu entendo que fazer uma análise é bem complicado, né? Mas você podia dar uma ideia do custo computacional, porque você sempre fala assim, isso aqui tem um custo computacional devido ao custo computacional, não sei o quê, mas você, a menos que eu tenha comido alguma bola aí, eu não vi nenhum que você dá nenhuma ideia. Eu não cheguei a citar no trabalho, porque, infelizmente, eu não metrifiquei na época. Então, como eu não tinha as medidas exatas, eu não coloquei. Mas foi de uma seguinte ordem. Assim, para treinar uma das configurações do Deep Risk, era cerca de uma semana, uma máquina com GPU rodando no Google Cloud, para treinar. Por quê? Porque são vários treinamentos, né? Eu retreinei o modelo a cada 21 dias. Então, gastava cerca de 4, eu falei uma semana de mercado, né? 5 dias. 4 a 5 dias para treinar cada configuração. E para simular também algo muito parecido. Entendi. Porque, assim, simulações são para cada ação, e além disso, para cada ação, para cada dia, eu simulo 21 dias para frente. Então, eu tenho que simular o caminho inteiro. Não dá para, assim, me dá o retorno daqui a 21 dias. Para eu calcular o retorno daqui a 21 dias, eu tenho que calcular do dia seguinte, daqui a 2 dias, daqui a 3 dias, calcular o caminho todo dela até chegar lá.
Então, daria mais uma semana para fazer as simulações. E isso uma máquina em nuvem, porque eu tenho um computador com GPU em casa, mas ele não suportava carregar muitos dados na memória da placa de vídeo. Sim. Então, não adiantava muito. Isso dificultou até a exploração de hiperparâmetros também. Eu tive que ser bem criterioso. Eu poderia ter comparado GRU ao invés de LSTM, mas eu tive que cortar por questão de tempo mesmo. Não dava para explorar muitas opções. Entendi. Tá. Assim, acho que para o mercado financeiro isso é nada. Né? Mas para um estudante, assim, eu acho que isso não impede a aplicação disso por gestoras de investimento, por exemplo. Isso é um custo baixo para elas. Né? Sim, sem dúvida. Eu acho que dá alguma ideia, assim, né? Podia ser interessante. Eu vejo muitos dos meus estudantes reclamando de tempo, e aí eu fico lembrando, cara, eu rodava um experimento, demorava 30 dias para rodar o experimento, eu tinha que ficar salvando para não cair energia e tudo mais. Então, quando o pessoal fala assim, eu rodei, tá demorando muito, demora 2 dias, eu falo, cara, isso é um luxo. Bom. Mas só fazendo um paralelo, por exemplo, os modelos alternativos, os modelos da família Garch, os parâmetros dele geralmente é 1. Então, mesmo demorou, porque eu tive que também retreinar, eu usei o mesmo esquema de previsão para eles. Mas não tinha tanto tentativa e erro. É fixo, o modelo é data na literatura, geralmente usa Garch 1, acabou. Agora, Deep Learning é muito tentativa e erro. O ciclo tem que ser pequeno para eu saber se vale a pena LSTM ou GRU, se vale a pena 5 camadas ocultas ou 10. Né? E a gente quer ter esse feedback rápido para não ficar perdendo tempo. Né? A ansiedade mata a gente, né? Bom, eu termino aqui. Parabéns novamente para você, para o Fabrício e para o Arbex. Muito obrigado. Obrigado, professor. Obrigado pelas observações, pelos seus comentários e muito obrigado por ter aceitado o convite para participar da banca. Obrigado. Obrigado, Roberto. Ótimos comentários, eu fiz algumas anotações aqui. Muito boa a sua participação também. Eu vou passar rapidamente a palavra para o Arbex, para ver se ele quer dizer alguma coisa. Tudo bem, Fabrício, obrigado. Não demais, não. Só para agradecer também, né, ter participado aí do trabalho com o Leandro. Igual o professor Roberto, eu também aprendi muito, tá? A minha área de trabalho principal é mais principalmente na área de otimização, né, pesquisa operacional e com muita aplicação em finanças. A motivação inicial, né, quando eu comecei a conversar com o Leandro sobre esse trabalho, era a ideia de preparar dados de entrada para modelos de otimização em finanças, né, Leandro? Sim. E digamos, com o trabalho futuro multivariado, né, esse seria um passo nessa direção também, como das etapas aí das decisões de investimento. Mas falar assim que Leandro, só para parabenizar mesmo, porque né, pela minha experiência com outras dissertações de mestrado, foi um trabalho bem assim, chegou num nível muito superior a outros trabalhos, chegou num nível muito mais profundo, né, de estudo, de aprendizado. Eu mesmo eu já até falei com o Leandro, tem parte ali da tese que eu quero até reler para entender melhor, que eu ainda assim, ainda estou aprendendo, né? Eu não tenho uma formação tão boa assim, principalmente na parte teórica da estatística. E só mesmo parabenizar, e não tenho nenhum comentário sobre o texto, não, porque a gente já veio acompanhando o texto, a apresentação há mais tempo, né? Então, mais deixei para o Bruno e para o Roberto para verificar. Eu gostei muito também dos comentários que vocês fizeram aí. Só para parabenizar, beleza, Leandro? Obrigado, professor. Obrigado pela parceria aí. Não, tranquilo. E claro, né, bastante interessado para o futuro do trabalho. Você pode ter certeza que meu interesse está capturado. Obrigado, Arbex, por fazer também um comentário rápido, nenhuma pergunta. Eu queria agradecer o convite para ser orientador, né, do trabalho, junto com o Arbex. E eu não entendo nada de séries financeiras.
Como é que seu microfone está dando eco aqui? Desculpa. Não, tranquilo. Mas aprendi bastante coisa também durante o trabalho. O Leandro foi um dos melhores alunos que eu já tive, brilhante e muito... E puxa o trabalho, né? Ele sempre traz as ideias e muito bom de implementação. Ele não comentou aqui, mas ele fez graduação em administração. E eu não conheço ninguém, absolutamente ninguém de administração que tem um braço tão forte de implementação, um entendimento tão bom de estatística quanto o Leandro. Então, foi muito legal fazer esse trabalho e super organizado e super dedicado também. Não é à toa que o Inter rapidamente sequestrou o Leandro no meio aí do mestrado para ser para criar lá o laboratório de inteligência artificial. É o primeiro pesquisador de inteligência artificial do Inter, para criar o Intermind, né? E Leandro vem, desde então, puxando aqui vários projetos de pesquisa junto com a FMG, né, em colaboração com o Inter. Bom, então, acho que dito isso, a gente só tem a agradecer, muito feliz, muito honrado com o trabalho. E vamos passar para a parte da deliberação, vou criar um breakout room, tudo bem? E aí eu vou adicionar aqui, colocar manualmente os participantes e aí a gente conversa lá, tudo bem? Tá bom, fica aguardando aqui. Professor, e antes de você entrar lá, muito obrigado por ter aceitado o convite, esse desafio de trabalhar com finanças junto com a gente. Obrigado pela orientação, pelos conselhos. Você e o Arbex foram parte da minha vida aí, de altos e baixos, momentos de alegria e de tristeza aí nesses últimos anos. Muito obrigado por isso. Obrigado a você, Leandro. A gente vai lá para o breakout room, daqui a pouco volta. Tá, beleza. Parabéns, Leandro. Alô? Oh, valeu, obrigadão.
Só esperando o Bruno voltar. Vamos ver aqui se... Ah, está aqui já. Cadê o Leandro? Ok. Ah, tá. Desculpa, também. Então, Leandro, a banca deliberou, você foi aprovado sem restrições, né? Todos estavam muito satisfeitos, né? E acharam muito bacana o trabalho que você fez. Muito bom. Fico muito feliz. Parabéns, parabéns. Agora Obrigado. pode comemorar, pode relaxar um pouquinho, aproveitar o restante de suas férias. Se você quiser tirar uma foto aqui, tirar um print da tela. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver como é que faz isso. E eu vou conseguir manter minha promessa para o Bruno, que a gente terminar em menos de 2 horas. Você consegue tirar? Eu não tenho pouca familiaridade com Zoom. Vou tirar aqui mais uma, né? Na verdade, não é o Zoom, né? Vou tirar aqui no Windows. É tipo um screen, né? Sorri aí, gente. Certinho. Beleza, eu vou mandar aqui para você. Gente, obrigado novamente. Não sei se tem familiares aí, mas parabéns pelo Leandro. Parabéns, Leandro. Muito bom trabalho. Obrigado, gente. Obrigado aí por todo mundo ter participado. Até mais. Até breve. Obrigado, tchau. Tchau, Resta suas férias aí, né? Pode deixar. Depois tem um paper, hein? Não, com certeza. Falou, até mais. Tchau, gente.